Uma boa noite na graça maravilhosa do nosso Salvador e Redentor Jesus. Amém? Antes de mais nada, a palavra diz para fazermos orações. Mas eu peço que os irmãos e as irmãs gentilmente respondam ao meu convite de se aproximar ao máximo daqui, para que fique bem aconchegante. Isso vai facilitar também na ministração da palavra. Quem está aqui na frente se sente acolhido quando os irmãos estão pertinho. Fica mais fácil. O Rogério já pediu para mim conversar com vocês, para que a gente ficasse juntinho aqui, amontoadinhos no amor de Deus. Muito obrigado por aceitar esse convite. É uma alegria muito grande, queridos irmãos, estarmos juntos nessa noite. Estávamos com ansiedade boa, saudável, uma expectativa boa para iniciarmos nessa noite. E que bom que vocês atenderam o convite e estão aqui juntos. Deus é maravilhoso. O Senhor tem uma porção especial para cada um de nós, segundo a sua graça e a sua misericórdia. Ele é maravilhosamente gracioso, bondoso e quer nos falar. Inicialmente, gostaria de ler com os irmãos um trecho da palavra de Deus, escrito por Paulo aos Colossenses. Colossenses, capítulo 3. Versículos 12 a 17. Colossenses 3, 12 a 17. Que diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém, queridos? Tem muitas verdades aqui nesse trechinho da palavra que nós desejamos que aconteça nesse encontro. Que o Senhor, através do seu Espírito, nos instrua mutuamente, nos aconselhe mutuamente, renove o nosso coração com seu amor, com sua graça, que sejamos revestidos de Cristo, através da lavagem da água pela palavra. Essa é a nossa expectativa, a nossa esperança, que o Espírito Santo ministre profundamente em nossos corações, que saímos daqui revestidos de Cristo.
cheios de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, cheios do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Então, obrigado pela presença de todos. Já quero inicialmente apresentar, não é termo, né, porque são muito conhecidos, mas compartilhar a presença aqui dos amados irmãos de Porto Alegre. Rogério, por favor. Alguém não conhecia o Rogério? Todos conhecem? Bem-vindo, amado. Muito bem-vindo. Eles chegaram quarta-feira, estão conosco. Quinta, sexta, tem sido um tempo precioso. E o casal João Nelson e a Cirlei, por favor, também são muito conhecidos, muito amados. Sejam bem-vindos. Vocês estão em casa. Glória a Deus. Senhor, nós queremos entregar esse encontro. Mais uma vez, Senhor, em oração nas tuas mãos, Senhor. Suplicando, Senhor, a tua graça, a tua guia, a tua direção, Senhor. Nós humildemente declaramos, Senhor, com todo o nosso coração, que tu tens o controle, a coordenação, tu tens a direção, tu tens a liberdade, Senhor. Fique à vontade, Senhor, para fazer o que tu queres, Senhor. Usa cada um de nós, Senhor, porque tua palavra diz que cada um de nós tem, Senhor. Então, eis-nos aqui diante de ti, Senhor. Queremos ser instrumentos, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Queremos dedicar esse tempo, Senhor, de hoje à noite até domingo à noite, Senhor. Nessa temática, Senhor, dirigida especialmente aos casais, mas com certeza, Senhor, tem proveito para toda a igreja, Senhor. E todos são bem-vindos. Nós queremos te pedir, Senhor, fala conosco. E mexe, Senhor, com as estruturas, Senhor. Muda-nos, transforma-nos, Senhor. Queremos ser mais parecidos com Jesus. Que a gloriosa luz do teu rosto, Senhor, brilhe sobre nós, sobre cada um de nós, Senhor. Esses dias, Senhor, sejam dias de renovação, Senhor. Transformação, cura e libertação. Nós te adoramos, Senhor, por tudo, por estarmos aqui, por esse tempo, Senhor. Por toda a tua provisão, Senhor, pela viagem dos irmãos, Senhor, pela disposição de todos que estão aqui hoje, Senhor, daqueles que virão amanhã, Senhor. Nós te adoramos por tua provisão, Senhor. Bendito é o teu nome eternamente, Senhor. Queremos cantar a ti agora, Senhor, com o coração cheio de alegria na tua presença. Vamos fazer isso, amados. Cantar ao Senhor um cântico novo. Boa noite, amados. Noite. Vocês me ouvem aí? É? Querem ficar de pé? Estou um pouco escondida aqui atrás das plantas. Quem lembra onde está escrito qual salmo? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Qual é o salmo que fala isso? O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Alguém lembra? Está lá no finalzinho, né? Vamos cantar algumas frases desse salmo. E preparar o nosso coração para aquilo que será ministrado durante esses dias, para a nossa vida, nos lembrando da palavra do Senhor. E a lei do Senhor é perfeita, ela vai nos restaurar. Amém, amados? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis que o ouro depurado, são mais doces que o mel
Os preceitos do Senhor são retos. Desejar dos Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Amém. Hoje temos algo mais depurado que o ouro. Se a gente tivesse anunciado, irmãos, tal dia, tal hora, nós vamos nos reunir e vamos distribuir ouro depurado. Meu, isso aqui ia encher de gente. Todo mundo ia querer esse ouro. E ele está disponível. É a Amém. palavra do Senhor, Amém. né? Meditem nisso, né? E agora vamos cantar um cântico para o Senhor, uma oração. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Purifica-nos, Senhor, através da tua palavra. Já temos lido, Senhor, nessa noite, o Ronaldo já leu. E com esse cântico, Senhor, nós nos rendemos, colocamos o nosso ser todo diante de ti, Senhor. Vem nos limpar com a tua palavra, vem nos lavar de novo, Senhor. Se existe algum entulho dentro de nós, na nossa alma, seja retirado e cheio da tua palavra. Que rios de água viva fluam do nosso interior. Só isso, Senhor, nada mais nós queremos no nosso interior. Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Quem tem as mãos limpas e um coração puro, quem não tem vaidade
coração puro, afasta a vaidade, ensina-me a amar, ó, dá-me mãos limpas e um coração puro. Afasta a vaidade, ensina-me a amar. Senhor, já posso entrar no santuário pra te adorar. Senhor, já posso entrar no santuário pra te adorar. Ó, dá-me mãos limpas e um coração puro. Afasta a vaidade, ensina-me a amar. Ó, dá-me mãos limpas e um coração puro. Afasta a vaidade, ensina-me a amar. Amém, Senhor. Te adoramos. O Senhor começou uma obra na nossa vida e Ele vai continuar. Por isso nós somos gratos, Senhor, pelo que Tu começaste na nossa vida, Senhor. E a Tua palavra vai continuar nos limpando, Senhor, colocando cada coisa no seu lugar conforme a Tua vontade, Senhor. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Tu és grande, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, cantamos esse cântico a Ti, esse salmo, Senhor, engrandecendo o Teu nome. Tu és grande, Senhor, na nossa vida, no nosso matrimônio, na nossa casa, Senhor. E és poderoso, Senhor, para eliminar todos os inimigos que nos atacam, Senhor, que nos atrapalham, Senhor.
A tua palavra vai nos limpar. Aleluia. A tua palavra vai nos trazer a vitória. Nós queremos te agradecer nessa noite, Senhor. Vamos cantar novamente esse refrão, dizendo: Queremos que o nome tua obra em nossa casa. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa casa. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. O Senhor seja honrado. Aleluia. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Podem sentar, amados irmãos. Quero chamar o João Nelson para trazer uma saudação. Depois nós vamos passar a palavra ao Rogério. Alegria estar com os irmãos. Rogério e a Cilei estamos fazendo 41 anos que a gente vem aqui. Eu tinha 31. Tinha cabelo mais escuro, né? Etc. Mas bênção ver aqueles, como disse uma irmã aqui, os remanescentes. Os irmãos que permanecem na fé. Mas Deus quer usar muitos casais aqui, família, para ganhar o quê? Outras famílias. E a bênção desse encontro com os casais, receber a palavra de Deus, o bom depósito, que o Senhor quer compartilhar através do Rogério, os princípios da palavra de Deus, trazendo para a vida dos casais. Já diz a sociedade, né? Que a base da sociedade é a família. Imagina então na igreja. Então a base da igreja são as famílias. A palavra chama a bendita família do Senhor. Quero lembrar de um texto aqui. Vamos ler juntos? Se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília da sentinela. É a versão diferente, a gente usa mais a nova Almeida, né? Mas disse: Senhor, é só o versículo 1, por favor. Se o Senhor não, a nossa versão diz assim: se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão trabalhos que há, edificam. Essa versão que nós conhecemos bem. Então, como é que nós podemos ter a casa edificada? Quando o Senhor o quê? Edifica. Mas se o Senhor não edificar, irmãos, nós não podemos edificar. Então a pergunta é: como é que o Senhor pode edificar a casa? Então é assim: Ele opera e o quê? Cooperamos, amém? E Ele usa o quê? A sua palavra, o Espírito Santo e a sua palavra. O Senhor vai estar fazendo aqui, usando, querido Rogério, trazer os princípios da palavra de Deus. E assim, queridos, nós seríamos lares firmes, lares que permanecem na palavra, lares que realmente vão experimentar toda a vida e obra do Espírito Santo, transformando em lares transformados pela presença de Jesus. O que os irmãos dizem? Amém. Alguém disse que nós somos uma obra em andamento. Que Ele começou boa obra de completá-la. E alguém fez uma camisa que dizia assim, né? Diz assim: em obras, na frente, e atrás, Jesus trabalhando. Mas, queridos, o que nós vamos ouvir aqui, nós temos que cooperar com o Espírito Santo, através da palavra dele, pelo Espírito Santo, que Ele quer fazer em cada casa, em cada lar. Amém? Então nós vamos abençoar o Rogério. Pode vir mais alguém dos presbíteros aqui, abençoar. Aliás, os colegas vêm aqui. Levantar a mão de longe, vem de perto, fica melhor. Vamos abençoar.
Irmãos, vamos estender nossas mãos também. Te agradecemos, Senhor, pela obra que tu começaste nessa igreja. Cada família, tu estás completando cada dia. Muito obrigado. Impomos as mãos, estendemos nossas mãos, no nome de Jesus. E pedimos, Senhor, que Senhor, teu Espírito Santo se manifeste na vida do Rogério. Com toda a graça, toda a unção, toda a palavra que tu tens dado para ele e venha surpreendê-lo, Senhor. E ele venha liberar essa palavra pelo Espírito Santo. Trazendo esses princípios, repartindo esse bom depósito de Cristo no seu Evangelho, da sua palavra. Nós oramos, abençoamos o Rogério para falar e cada um de nós para ouvir o que o Espírito Santo tem para dizer nesses dias. E nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Antes de o Rogério começar a falar, nós temos algumas crianças conosco e queria que elas viessem aqui para a gente ver o que nós vamos fazer com elas. Algum jeito nós vamos dar. Os pais não se preocupem, tá? Tem um freezer lá na cozinha bem grande, eu acho que cabe umas 6. As crianças, ó, Isaac já foi o primeiro. Tem 2, 3. Mais alguém? Amém. Nós vamos dar um jeito em vocês, em nome de Jesus. Não sei quem que vai lá. Rosa, tu me ajuda? Vamos ver. Vamos lá com eles. A Anice foi lá abrir? A Sandra fica? Sério? Oh, glória a Deus. Amanhã a gente vai se organizar melhor. Senhor, obrigado pela vida dessas crianças preciosas, amadas. Nós te adoramos pela vida delas. E abençoamos, Senhor, com a tua paz, com a tua graça, com o entendimento, Senhor, do Evangelho, através do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá em cima. Ó, tia Sandra lá, ó, vai com vocês. Pode ir. A vovó. Obrigado, querido.
pai. Quando eu nasci, o meu pai foi internado num hospital por causa de depressão. Sofreu um bocado até o Senhor ter misericórdia e liberar a vida dele. Depois eu sou filho dele, não deixei pai e mãe. Veio esses mesmos demônios e me atacaram. Eu fiquei 3 anos com um psiquiatra, tomando 6 tipos de remédio para me manter controlado por dia. Não queria falar com ninguém. Eu tinha uma menininha, Pati, pequenininha, e eu não suportava. Eu não queria relacionamento com ninguém, nem com a Alzira. Era triste a minha vida assim. Até que um dia, um irmão me telefonou ao meio-dia, e eu tinha dito para a Alzira assim, não vou atender ninguém no telefone, né? Daí telefonou o Bob, amigo do João, nosso amigo, né, João? E o Bob, então, me ligou e disse assim, Rogério, de hoje em diante tu vai ficar livre da depressão. Eu me assustei. Livre da depressão? É um negócio fabuloso. E ele disse assim, abre a tua Bíblia, João capítulo 8, versículo 31. E eu abri. E ali diz que, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No mesmo instante, amados, viu, Ivar? No mesmo instante eu fiquei livre. Eu fiquei livre por causa da palavra do Senhor. Livre completamente. Mudou a minha... Vocês não me conheceram quando eu era um burrinho que não falava com ninguém. Conheceu a mim, Sirlei? Naquela época? Conheceu, né? Era um coitado. Até endemoniado era, né? Isso comigo aconteceu e eu fui liberto. Mas eu não conhecia esse assunto de acertar lá o princípio. Minha filha, 13 anos, a Pati, ela estava morrendo de anorexia por causa da depressão. E ela não morreu só por misericórdia do Senhor. A mesma que me tirou dessa situação, tirou ela também. E ela tinha uns 30 quilos, Sirlei conheceu bem, porque ajudou um monte. E ela se ergueu, pela misericórdia do Senhor. Ela estava passando uns dias na casa da avó dela, e o Vilmar, que vocês conheceram, vinha conosco aqui. O Vilmar recebeu uma revelação orando, e foi lá em casa, e nós oramos juntos, e mandamos aquele espírito familiar embora, e a parte começou a ficar livre daquele dia em diante. E ela vive até hoje. E ela é avó. E dali em diante nós interrompemos tudo da nossa família, porque aprendemos que esse espírito familiar que nos ronda, e eu estou falando de uma parte da minha mãe, com esse assunto dos alemães, da guerra, não era brincadeira, era um outro fato. Mas eu não vou contar para encher cabeça, né? Mas todos nós podemos sondar o nosso coração e ver o que nos atrapalha. Não atrapalha porque nós somos maus, não, nós somos nova criatura. Mas esse espírito enganador, esse espírito mentiroso, ele está sempre ao nosso derredor. Diz o texto de Pedro que ele é como um leão que ruge ao nosso derredor. Ele nos diz coisas que nós gostamos, não nos fazem mal, só que nos atrapalham para o resto da vida. Ele é muito astuto, mas é o espírito familiar, que não foi mandado embora quando casamos, quando nos unimos com nossa esposa. E diz Paulo que quando nós nos unimos para ficar uma só carne, todos os espíritos dela e todos os espíritos dele
vão um para o outro. Então, tudo que estava na Alzira veio para mim, e tudo que estava em mim foi para ela. Então, nós precisamos estar atentos e botar um fim nesses espíritos familiares. Que esses é que nos atrapalham. Muitas vezes nós corrigimos nossos filhos pelo conhecimento da árvore do bem e do mal. Aplicamos, muitas vezes, disciplinas que não têm nada a ver com o que deveria ser visto, porque os mesmos demônios que aconteceram na nossa família, eles nos cercam e trazem a mesma coisa para os nossos filhos. E nós não discernimos porque nós somos muito naturais. Nós só entendemos coisas naturais. E por entender só essa árvore do conhecimento do bem e do mal, isso nos gera morte. Diz o texto lá do princípio. Então, amados, Deus tem um novo para nós. Tem. A sua palavra. Ele quer que nós vamos para o princípio. E acertamos o princípio. Eu tenho atendido muitos casais que vão casar. E tem sido uma bênção. Porque eles vão começar numa outra situação. Por revelação da palavra. Eles vão ficar livres de várias coisas que nós, por falta de conhecimento espiritual, não tivemos. Mas tem tempo. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nós podemos falar com Ele: Senhor, o que tem me atrapalhado? Os meus filhos. Eu contei para os irmãos aqui ontem, que um discípulo que cuidei dele quando ele era jovem, ele depois casou na minha casa. Teve 2 filhos, um menino e uma menina, na minha casa. Foram cheios do Espírito Santo esses 2 meninos, eles têm 15, 16 anos, agora 17. E ele me disse assim: Rogério, tu precisa me ajudar. O que houve? Aí ele me disse que o filho dele chegou para ele e disse assim: pai, eu quero ser um homossexual. É como se eu ia ter um infarto. Eu quase morri quando o pai contou, o menino que estava comigo. Eu não podia acreditar que um moço regenerado possa ter uma influência tão grande. E não é influência só na escola. É desses demônios. E ele foi então fazer uma pesquisa e começou a ver na família dele situações que estavam se reproduzindo agora. Pode ver, se vocês examinar algum nessa área, pode voltar para trás que tu vai encontrar alguém da família que tem esse mesmo espírito. E nós precisamos ficar livres. Não é o problema dele, não é o problema dos homossexuais. O problema está na casa dos pais, que trouxeram junto e os filhos não deixaram os seus pais, então estão trazendo tudo que era dos pais. Pais bêbados, maldosos com suas mulheres em casa. Nunca ouviram falar sobre isso? A gente ouve, né, João Nelson? A gente ouve toda hora situações assim. Mas não é a pessoa que é ruim, são esses demônios. Mas nós somos naturais, nós não discernimos coisas espirituais. Então Deus está nos chamando para que o nosso espírito comece a ter uma consciência para com Deus, possa ter uma comunhão com Deus e uma intuição, que são as 3 funções. E elas vão, então, nos botar a ser espirituais. Espirituais não é ser maior do que ninguém, sabia?
Às vezes eu falava no passado, esse homem é um homem espiritual. Não queria dizer nada, porque ele não era espiritual. Ele era um homem inteligente. Nós precisamos voltar ao princípio de Deus. Precisamos voltar àquilo que Ele tem para revelar para cada um de nós. Não precisa muito estudo, não precisa muita coisa. O que nós precisamos é estar de acordo com as Escrituras. E nós vamos encontrar, então, libertação para a nossa casa. A nossa casa está, eu digo nossa porque eu já passei por isso. Mas as nossas casas, mesmo tanta gente convertida, ainda sofre muitas situações com os seus filhos. E vai fazer isso com os filhos dos filhos. A minha expectativa com meu bisneto, eu agarrei ele e profetizei sobre a vida dele, que ele estava livre de qualquer espírito da minha casa, ele estava livre. E falei para os pais dele, precisa haver autoridade, e essa autoridade nós só temos quando saímos da autoridade do nosso Pai para ser a autoridade sobre a nossa casa. Deus diz desde o princípio, Ele diz para Adão, Adão, tu vai governar Eva. Os maridos, hoje estava conversando com os irmãos, os maridos têm medo da esposa. Tem medo de dizer para ela uma palavra. Querida, vem ler a palavra comigo. Ela diz, sei, depois eu leio sozinha. Tem que acertar isso aí, né? Se são um, tem que acertar. Deus tem algo novo para um casal, para uma família. Tem algo tremendo para todos nós, porque essa é a vontade do Pai. Ele não ia dar toda essa autoridade para governar a sua esposa, se isso não fizesse bem. Adão, eu estava conversando com os presbíteros aqui, Adão, a gente sabe que ele viveu 930 anos, viveu pouco, né? Porque Metusalém viveu um pouco mais do que ele. 930 anos. E eu fiquei me perguntando assim, de que árvore ele comia? Vocês podem me dizer? Árvore da vida. Porque o dia que ele comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreu. E ele saiu de lá. Então, com 930 anos, ele comeu da árvore essa. E nós precisamos rejeitar essa árvore. Ela é maligna e ela leva à morte. Nós precisamos crescer no Espírito. Amém, queridos? Aleluia. Que bom ouvir um som de vocês, que vocês estão prontos para crescer no seu Espírito. O Espírito que Deus deu a cada um de nós. E ainda mandou o seu Espírito para viver ali. Para nos ajudar, para nos convencer, para que a nossa consciência fosse tão limpa para com Deus, que nós podemos entender tudo que Deus quer fazer. Às vezes a gente fala algumas coisas, e eu citei umas coisas para o teu marido também. Eu disse para ele, a parreira dá o quê? Que fruto dá? A uva? E a videira? Não é pegadinha. A videira o que dá? Uva? Eu vou dizer que não é. A videira dá vida. Essa vida foi plantada, a videira foi plantada pelo Senhor. Chama-se o Senhor Jesus, é a videira verdadeira. Mas nós entendemos coisas naturais. Eu não estou dizendo que há um erro nisso. Eu estou dizendo que a videira dá vida. Eu perguntei para a Pati, para minha filha. Ela tinha 5 anos, eu estava evangelizando ela. E perguntei assim, Pati,
A pereira dá o quê? Ela disse que dava pera. E a macieira dá maçã. Aí quando chegou na videira, ela não errou. Ela disse que dava vida. Da vida. Vocês podem ter certeza, se vocês se alimentam dessa árvore, essa árvore dá amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto da árvore da vida. Está plantado. Ela faz parte de nós. O Espírito Santo produz esse fruto na nossa vida. Amados, alguma coisa tem que acontecer na igreja. O Senhor quer falar com sua igreja, mas Ele precisa falar com pessoas espirituais que entendam Ele. E nós podemos ser esses filhos espirituais. Nós precisamos crescer. Eu vou abrir porque hoje eu já errei uma vez com meus colegas. A carta de João diz uma coisa bem interessante. E nós estamos assim, né, João? Nós estamos querendo que os irmãos cresçam. Mas não crescer no conhecimento intelectual. Nós queremos que as pessoas cresçam na igreja pelo Espírito. Discernir o que Deus quer. Olha só o que João diz a respeito. No capítulo 2 da primeira carta de João, ele diz assim: filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Os filhinhos são assim. A única coisa que eles sabem, eles nasceram de novo, e agora eles sabem que os seus pecados foram perdoados. Mas não tem que parar aí. Esse filhinho tem que crescer, chegar à maturidade. Lembra aquela história que nós contamos do João Nelson? Que ele diz que, no princípio, a gente dá para os filhinhos, a gente fala com eles, e eles dizem assim, angu dadá. E a gente acha tão lindo aquilo, né? Uma bobagem tão grande, mas tão lindo, dito por uma criança. Mas a criança faz isso. Daí o João disse assim, e quando ele tiver 10 anos, a gente vai falar com ele e vai dizer angu dadá. Alguma coisa está errada. Depois de 30 anos de fé, a pessoa não discerne nada. Nada. O Senhor quer que nós chegamos à maturidade. Ele quer filhos maduros. Ele quer filhos como o seu filho, semelhantes ao seu filho. Esse filho do Senhor alegrava o seu coração. Diz que ele era o prazer de Deus, Jesus. E ele cresceu. Ele era pequeno e foi crescendo. Um dia Isaías fala que estaria sobre ele o Espírito do Senhor. E veio 7 espíritos para o Senhor Jesus, está em Isaías 11. 7 espíritos. E 2 deles, Paulo ora para que a igreja seja concedido espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento. Ou seja, nós precisamos desse Espírito que habitava no Senhor Jesus para crescer. Não é ficar mais importante, nem mais alto, nem mais baixo. O que Deus quer é filhos maduros, que alegram o coração dele. Ele diz A e nós dizemos A, ele diz B e nós dizemos B. É isso, amados? E aqui diz depois... Diz assim, jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Ou seja, já não é um filhinho que tem os seus pecados perdoados
ele agora sabe que tem vencido o maligno. Ele cresceu. E é isso que nós estamos esperando da congregação, que cresça, que chegue a ser jovem. E depois diz que, pais, João ainda diz, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Então, aqueles que vão gerar outros filhos, pais, eles têm que voltar para o princípio. Amém, queridos? Esse é o crescimento que Deus, Ele que opera isso. Isso não é por nosso esforço, por nossa dedicação, nada disso. É pela bondade dEle. É quando nós estamos com o nosso coração, como cantamos, o nosso coração tem que ser puro. Paulo diz que o nosso coração tem que ser limpo, consciência pura, fé sem hipocrisia. Jesus diz que os limpos de coração verão a Deus. Deus tem muito para nós. Mas todos vocês casados, pode ter certeza que vocês precisam dar uma chegada no princípio. Deus tem alguma coisa para revelar. Porque se tem alguma dificuldade, tem filhos que não conseguem emprego. Volta para trás para ver como eram os pais, como eram os avós. Filhos que têm dificuldades monetárias, dificuldades financeiras. Tem sua casa difícil de administrar. Não é culpada a mulher, mas nós precisamos ver quem é o mamon dessa fase. Ou seja, amados irmãos, não sei que horas são, João. 9? 9:05. Aguentam até meia-noite? Os que caírem a gente ressuscita. O João é bom desse negócio de ressurreição aqui, viu? Não vou tomar a noite de vocês. Porque eu estou querendo trazer uma base e eu quero saber de vocês se vocês compreenderam. Porque agora vocês que são um, ou que precisam ser um, em tudo, deixar Deus falar com vocês. E falar pelo Espírito. Nós vamos orar para que o Espírito Santo traga revelação, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento. Ou seja, para nos alertar. Deus tem muita coisa para fazer, muita coisa para mostrar para nós. Esses dias na ceia, né, nós estávamos os pastores juntos, nós estávamos orando, e eu tive uma visão. Eu tive uma visão de uma abelhinha. Eu fiquei assim, uma abelha? Bom, se fosse um cavalo, era lá do Apocalipse, né? Mas a abelha, comecei a pensar na abelha. Hoje nós cantamos, né? Doce como mel. E Deus falou conosco, falou com a igreja sobre isso. Que Ele tem prazer em estar derramando mel sobre nós. Ele quer que seja o casal uma doçura, um com o outro. Sabe o que é isso? As mulheres estão satisfeitas? Esses maridos que governam, hein? Que negócio lindo isso. Que obra de Deus. Deixa eu fazer uma referência sobre uma parábola. Não é pegadinha, viu? É o que está na parábola. A parábola da pérola. Diz assim, que o reino dos céus é semelhante a um homem, a um negociante de pérolas, que um dia encontrou uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e ficou com essa pérola.
Me parece que ele ficou sem o comércio dele, né? Ele vendeu tudo, ficou com uma pérola só, não tinha mais nada que vender. Ele não vendia a pérola grande esse. Quem é a pérola? Quem é a pérola? A pérola é quem? Quem é a pérola que tu achou de grande valor? A tua esposa. Olha só, o rosto dele ficou brilhante, né? A alegria de ter uma pérola em casa, de grande valor, porque Jesus vendeu todas as outras não interessavam para ele, mas essa de grande valor quem é? A igreja. Nós somos de grande valor para o Senhor, Ele nos ama. Nós fazemos coisas desagradáveis e Ele nos ama. Ele está falando com nós para nós ficar livre de várias coisas, porque Ele nos ama. Essa é a pérola de grande valor. Dá uma olhadinha para a tua esposa do lado aí, vê se é de grande valor mesmo. Hein? Não tem importância que seja mais velha ou mais nova, né? Mas é de grande valor. Olha só, viu? Que alegria o Senhor Jesus produz assim, né, na congregação. E isso tem que ser diário, né, Cirlei? Tem que ser diário isso, por causa da unidade que vocês têm. Ele encontrou uma pérola de grande valor. O Senhor Jesus deu a sua vida, pagou um alto preço, como diz o texto. E nós também. O que o marido tem que fazer? Vamos ver vamos ver Efésios, capítulo 5. Vamos falar nos maridos. Eu tenho mais confiança é começar por eles, né? Mas não se altera as mulheres agora, né? Não exijam nada dele, porque quem governa é eles, né? O que diz aqui? Capítulo 5. Vamos ler desde o 15 ali. Tá? Atenção, então. Diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Tem muitos que pensam que aproveitar o tempo aqui é evangelizar, jejuar todos os dias. Não é isso. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, agora então ele tem um motivo, né? Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Agora vem a parte da família, então. Diz: esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Um dia eu estava ministrando uma palavra numa congregação e me ocorreu uma lembrança de um texto de que Sara chamava Abraão de Senhor. E eu disse isso.
Quase que tive que fugir da congregação. As mulheres queriam me bater. Tu não sabe quem é o meu marido. Eu não sei mesmo, mas aqui diz que tu tem que estar sujeito a ele. Mas se não tiver sujeita, não há unidade. Agora os maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa. Essa palavra é tão usada e tão usada mal. Ame, amor. Às vezes a gente está bravo com a esposa e a gente diz assim, meu amor. Não diz assim? Amorzinho. Quando ele faz uma coisa boa é amorzinho. Quando faz uma outra coisa é amor. Assim, Natalino? É isso aí? Mas assim, amados, sujeite-se. Maridos, que cada um de vocês, então, ame sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Esse que achou uma grande pérola e que os maridos acharam uma grande pérola, é aqui o que tem que fazer? Se entregou por ela. Sabem o que é isso, amados? Os maridos aí, sabem o que é se entregar pela sua esposa? Para que a santificasse, ou seja, tornar essa mulher santa. Diz aqui, santificando, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Querida, vamos ler as Escrituras. A palavra limpa, lava, santifica. Está bravo com a esposa? Chama ela. Mesmo que ela esteja mais braba ainda. Mas lê a palavra com ela. Vai lavar o seu coração. Santificar-se, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Para apresentar, olha só, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Muitas vezes a mulher tem que buscar um creme, porque estão se enrugando, estão feias, estão maltratadas. Assim também o marido deve amar a sua esposa. Como ama o seu próprio corpo, quem ama a esposa, ama a si mesmo. E assim, Paulo está dizendo, mas tem que começar pelo enchimento do Espírito Santo. E depois, então, desfrutar dessa harmonia, dessa beleza de estar juntos, serem um. Isso é um negócio. Eu vivi assim, eu vivi 53 anos com a Alzira. E mais 10 de namoro. Uma grande parte da vida com ela. Ela era muito amada. Era a minha pérola. Eu estava contando hoje para o João, que eu chegava em casa, abria a porta, e a cozinha ficava à direita, logo na porta, assim. Eu entrava e ela estava mexendo nas panelas. E eu entrava, ia lá, desligava os botões, tudo, pegava ela, ia para a sala, lá nós dançávamos, nós cantávamos, nós nos amávamos. Estou dizendo isso para vocês fazerem a mesma coisa, mas amem a esposa. Porque se ama a esposa, a si mesmo se ama. Ama como Jesus ama. E essa mulher se sujeite. Vamos dançar. Não, agora eu estou cuidando do... Não.
Vamos dançar. Às vezes elas estão tão ocupadas que não querem, né? E às vezes não querem por outras coisas que aconteceu antes, né? Não entendi. De novo. Dançar para o Senhor. Dançar para o Senhor. Dançar para o Senhor. Muito bom, João. Vocês querem dançar aí com as suas esposas? Não, né? Mas podem dançar, viu? Podem. Eu tenho ido em alguns lugares e tenho ministrado com casais. E eu faço um negócio com eles assim. Olha para a tua esposa, olha para o teu marido. Vocês não estão com vontade de se abraçar? Eles ficam me olhando, né? Porque parece que abraço é errado. Mas eles sabem muito mais do que eu que o abraço está certo, porque o Senhor manda amar a sua esposa. Cultivar aquilo que o Senhor disse lá no princípio, ser uma só carne. Nada pode interromper isso. Essa é a bondade de Deus para nós, os casais. Essa é a bondade do Senhor. Ele quer que nós sejamos um. E tudo o que estava na família passada, nós precisamos tomar autoridade. No nome de Jesus. E repreender esse espírito maligno, que tem feito alguma destruição nos irmãos na igreja. Hoje, desculpe fazer referência, mas hoje as pessoas na igreja procuram mais os psicólogos, e eu não estou contra eles, se tem alguém aqui psicólogo, psiquiatra. O Ronaldo eu já conversei com ele isso nesses dias, e ele me abraçou, e ele sabe o que eu estou falando. Qualquer coisinha, um comprimido, vai ao médico, vê se na família não era a mesma coisa. Esse espírito precisa ser vencido pelo poder do nome de Jesus. E deixar a gente completamente livre para amar, marido amar a sua esposa amar o seu marido, seus filhos, preciosidade, são filhos do Senhor. São filhos do Senhor. A gente passa e eles ficam. São do Senhor. O Senhor fica cuidando deles. Mas nós precisamos cuidar desses filhos, amá-los como Deus amou o seu filho. Então, amados, há uma necessidade da igreja amadurecer para aquilo que é espiritual. E quando isso vai acontecendo, a igreja vai crescendo. Sabe que as pessoas lá fora, elas estão querendo ver o amor que há aqui dentro. Porque o amor que é derramado no nosso coração é para que nós possamos amar os de fora. O amor tem duas mãos, uma para dentro e outra para fora. Mas precisa acontecer aqui. Uma pessoa que você está evangelizando, leva para a tua casa, eles vão ver como é que tu funciona na casa. Como tu ama os teus filhos, como tu ama a tua esposa. Mas não é só nesse dia que vai alguém lá. Né? Todo mundo fica esperando por domingo vir aqui. Um dia, sugestão para os presbíteros, chaveiem as portas. Hein? O que vai acontecer? Tem que ir para casa. E lá em casa, então, vai acontecer tudo o que acontece aqui. É assim? Não, né? Deveria ser, né? Mas Deus espera uma resposta a nós. Amanhã nós vamos continuar, vamos estar juntos.
E eu quero estar pronto para ajudar João Nelson, Cirlei, tantos outros que podem ajudar uns aos outros. Há problemas sérios na família. E que não é nós temos solução. A solução está no Senhor. Porque o Senhor conhece os nossos antepassados. E sabe que espírito veio para nos atrapalhar. Então nós precisamos... Tem alguém que tem pais vivos? Tem bastante. Tem bastante pais vivos. Que oportunidade de chegar lá para eles, com cuidado, né? Porque eles não é dizer assim, olha, agora não quero mais nada contigo. Não. Tem que honrar esses pais, tem que amar os pais. Isso diz também em Efésios, capítulo 5. Mas tem que deixar, a autoridade do pai. Tudo que ele trouxe, chega lá. Agora Deus quer te dar poder para governar a tua casa, os teus filhos, gerar os seus filhos. O casal poder orar a Deus e receber uma palavra de Deus em resposta. Então nós podemos continuar amanhã vendo um pouquinho mais sobre isso. E esses espíritos que têm atrapalhado a vida de alguns. Eu não estou dizendo que todos nós aqui temos problema, não. Mas se tem alguém que precisa, nós precisamos encher essa vida do Senhor e do seu Espírito. Amém? Vamos orar ao Senhor. Amém. E fazer o que diz em Efésios capítulo 5. Não vamos ser insensatos, sem mente. Vamos buscar de Deus. Ele vai nos dar enchimento do seu Espírito. Sem isso, nós não vamos longe. Nós precisamos do Espírito Santo. Rogério, só uma colocação assim, se me permite. Sim. Os irmãos que estão ouvindo, os que estão ouvindo a primeira vez, eu penso que vai ser orado aqui, mas depois pode conversar também no encontro da casa, com aqueles que estão cuidando. Pode ser falado. O que você está colocando é que hoje pode-se fazer aquilo que não foi feito por não conhecer ou não era convertido. Depois pode-se orar, pode conversar e alcançar e cortar esses vínculos, tudo, né? Depois. Sim. Mas se alguém que estiver aqui quiser oração também, quiser receber especificamente, também pode ficar à vontade, né? Isso mesmo, Vazinho. Isso mesmo. Mas nós precisamos confiar que o Espírito Santo, ele quer manifestar poder. Diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder. Poder para governar a casa, governar a esposa, governar os filhos, ser governado. Porque essa hierarquia diz que o Senhor é o nosso cabeça. Nós precisamos temer esse cabeça, porque é dele, não é de fora, é do Senhor Jesus que nós recebemos. Os maridos recebem poder para poder governar sua casa. Governar a casa, irmãos, não é gritar com todo mundo, viu? Não é. Governar a casa é botar essa esposa em ordem, alegre, feliz com os filhos. Amém, queridos? É isso aí. Oramos então.